Olá, boa tarde pessoal do segundo ano, beleza? Vim aqui, gente, para reforçar a ideia de vocês pegarem a apostila na página 38. Né? Eu tinha até colocado aquele link no Unimestre para vocês terem uma ideia, uma noção até de uma videoaula. Espero que vocês tenham assistido. Mas se vocês prestarem atenção agora, vamos lembrar. Eu vou forçar com vocês aqui lembrarmos a definição de pressão de vapor. A força exercida pelas moléculas de um líquido na fase vapor sobre a superfície de um recipiente fechado. Por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, tem o meu alquinho gel aqui, tá? Aqui dentro, claro, a ideia do álcool gel é a praticidade dele e também ele tem volatilidade, claro que ele tem. Se vocês pegarem, ele vai ter o cheirinho se você apertar aqui. Então ele vai ter vapor aqui que está realmente fazendo força sobre as paredes desse recipiente fechado. Isso era para dar uma definição. Mesmo assim, esse álcool aqui ele não é brincadeira, não dá para ficar aproximando de fontes de faísca, de chamas, porque ele pega fogo, muitas vezes ele não consegue ser visto. Então tem que tomar cuidado com ele. Tá? Fora isso, sem perigo algum. Tá? Ele é mais prático. Mas aqui então eu tenho pressão de vapor desse líquido, ou desse gel que está aqui. Tá? Tenho. Então, se vocês olharem a página 38, na página 38 ele fala sobre isso. Beleza? Então tá. Mais adiante então, para que vocês vejam, ele coloca uma definição semelhante à definição que eu tinha colocado para vocês na página 39 da apostila. Tá? Então, a pressão de vapor, por exemplo, depende do líquido. Claro, cada líquido vai ter uma pressão de vapor diferente. Detalhe, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é um líquido. Lembrem, um líquido volátil é aquele líquido que evapora fácil. Então, lá na página 39, se vocês tiverem a oportunidade de pegar a apostila de vocês e olharem, vocês vão ter uma tabela de 3 líquidos. 2 vocês conhecem, com certeza, que é o álcool etanol, a água e o éter etílico. O éter etílico, antigamente, ele era utilizado até pelos massagistas no campo de futebol, que se machucavam, eles utilizavam o éter etílico. Porque no momento que ele pegava contra a pele, ele era muito volátil, então ele extraía e amortecia a dor, ela temporária. Porque, claro, como ele é muito volátil, ele arrasta o excesso de temperatura onde tem a lesão. Então ele era muito utilizado. Mas como ele é considerado entorpecente, então ele foi abandonado. Hoje a gente usa o salicilato de metilagelol. Tá? Então o que acontece? Ali vocês vão ver a diferença que tem. Então quer dizer, a água lá a 0 graus, a água tem 4,6 milímetros de mercúrio de pressão. Lembram que a gente estudou ano passado sobre pressão atmosférica e sobre a definição de pressão? Que 760 milímetros de mercúrio, aquela coluna, lembram? Aquela coluna do Torricelli, aquela coluna de mercúrio que ele bolou para poder definir o que era pressão atmosférica. Então, a pressão de vapor da água a 0 graus, ela é muito baixa. Por exemplo, a 100 graus Celsius, ela vai ter 760 milímetros de mercúrio, ou seja, a pressão, quando ela iguala a pressão atmosférica no nível do mar. E olha, o etanol, 1693. Tá? Então, quer dizer, 4.869, ou seja, essa pressão é altíssima, ou seja, esse líquido está totalmente no estado vapor, nessas temperaturas mais altas. Então, obviamente, eles vão exercer mais pressão. Lembre-se, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é um líquido. Beleza? Então tá. Também lá na página 39 vocês vão ver um gráfico. Né? Esse gráfico é um gráfico que, se vocês olharem lá na apostila de vocês, deixa eu até dar uma viradinha aqui só para vocês verem. Olha. Então, aqui está o gráfico. O líquido mais volátil é o da linha vermelha, o éter etílico, depois o etanol e depois a água. Então, quando vocês verem um gráfico desse, quanto mais para a esquerda eu estou nesse gráfico, veja, ele é pressão por temperatura, certo, gente? Então, a água, veja, a água em torno de 100 graus. Aqui o gráfico ficou um pouquinho
Mas a 760 milímetros de mercúrio, olha, o etanol evapora em torno de 78 graus. Então, a água é a menos volátil dentre os três. Voltando. Tá joia. Então, olha só. Depois eu vou ver como é que ficou no vídeo aqui, porque esse vídeo não pode ser muito longo, né? Que a gente vai ter um vídeo na semana que vem para tirar as dúvidas e tal. Então, gente, o que é mais importante é vocês compreenderem isso. Vamos lembrar? Por que se coloca sal na neve para ela derreter? Para ela se fundir, no caso. Ah, claro, para evitar acidentes nas estradas e etc, né? Então, a grande particularidade de utilizar é a adição de um soluto não volátil. Sal, soluto não volátil, um soluto que não evapora fácil. Poderia ser usado açúcar dela? Poderia. Qualquer outro tipo de substância de soluto não volátil que dissolva em água, por exemplo. Ou se for um outro tipo de solvente, vai ter um outro tipo de interação, claro. Então, dentro desse líquido que eu estou adicionando, esse soluto não volátil, vai ter as interferências. Gravem a interferência. A pressão de vapor, ela diminui. O que quer dizer dela? Quer dizer que quando eu jogo sal na água, essa água vai ter mais dificuldade em evaporar. Ah, tá, lembrei. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é um líquido. Beleza. Vamos lembrar também, olha só. Por que a água do mar é salgada? Poxa, se ela não fosse salgada, gente, nós teremos muito vapor d'água na atmosfera. Ou seja, nós podemos ter mais tempestades pelo mundo e tal. Então, o sal na água é de extrema vitalidade para nós. Então, e outra coisa que vocês têm que lembrar, quando se adiciona um soluto não volátil a um líquido puro, a sua temperatura para ele entrar em ebulição, ela fica mais alta. Ah, dela, quer dizer, a água pura, ela ferve a 100 graus. Lembra aquela água pura que eu mostrei para vocês? Destilada? Então, ela ferve a 100 graus Celsius. Ela com sal na água, ela vai ferver acima dessa temperatura. Ah, quer dizer que a água do mar ferve uma temperatura mais alta que a água pura, na mesma pressão atmosférica. Bom, no caso nós estamos trabalhando com o nível do mar. Beleza? Então tá. Eu não estou aqui querendo pressionar vocês. Piadinha boa, né? Foi horrível. Então olha só. Então com isso, o que tem outro fator que acontece? A temperatura de congelamento diminui também. Ah, quer dizer que para eu congelar, por exemplo, a água do mar, é uma temperatura mais baixa do que seria a água pura. Isso dela. Quer dizer o quê? Quer dizer que a água pura, quando congela, ela congela a 0 graus. Baixou de 0 graus, ela está totalmente no estado sólido, gelo. Então, quando se coloca o sal na neve, ele força a neve a derreter e deixa aquela água derretida com a temperatura mais baixa do que era antes. Olha só. Lembra da solvatação, quando interage, a molécula de água vai ali, quebra o retículo cristalino do sal e ele se dissolve e solvata? Lembram? Então, e aí o sal retira energia, retira calor da água e faz a água baixar a temperatura. Lembra aquele líquido rosa que eu mostrei para vocês? Monoetileno glicol, que é utilizado nos radiadores de carro? Pois é, ele é feito para isso. Ah, tá, então quer dizer que ele é colocado dentro do radiador para evitar que a água do radiador ferva, porque essa água ela refrigera o motor. Evitar que ela ferva e evitar que ela congele. Olha só. Ah, então quer dizer que baixa de zero, se não tiver esse aditivo, a água do motor lá do carro pode congelar? Pode. E aí tem o perigo de ela ferver, lembra? Se vocês já foram com o pai de vocês no posto de gasolina, o frentista, o profissional do posto de gasolina, ele vai lá e pergunta: posso dar uma água, olhar a água do seu radiador? Aí vai lá, abre, ele vai lá, imagina se o carro rodou bastante, não tivesse um aditivo desse, ele não poderia nem abrir aquilo ali. O vapor d'água sem o aditivo poderia vir no rosto dele. Era muito comum em alguns carros há muitos anos atrás. Então esses aditivos eles servem para isso, gente. Tá bom? Então, quais são os nomes? Para finalizar. Quando se joga um soluto não volátil a um líquido puro, coisas que acontecem. A pressão de vapor diminui. Chama-se tonoscopia. O ponto de ebulição aumenta. Ou seja, para ferver
esse líquido que não é mais puro, que está com soluto não volátil, demora mais, ou seja, a temperatura é mais alta. E o ponto de congelamento diminui, ou seja, para congelar uma água salgada, por exemplo, a temperatura tem que ser menor. Tá certo, gente? Então, é isso que eu queria que vocês lembrassem. E as atividades, olha, lá da página, que vocês façam as atividades da página 44 a 46. Tá? Façam aquelas atividades lá. E daí na segunda-feira a gente tira a dúvida. Abraço.